Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui, né, em novo formato, agora com aulas online, porém, a gente tem que dar, né, continuidade aos conteúdos estudados antes dessa paralisação, né, das aulas presenciais para as aulas online. Então, nós vamos continuar estudando o conteúdo de oração subordinada substantiva, que já era um conteúdo que a gente estava trabalhando antes, né? O conteúdo anterior trabalhado. Então, aqui vocês podem perceber no slide que essa videoaula vai ser destinada a duas turmas, ao nono ano do ensino fundamental e ao terceiro ano do ensino médio, porque as duas turmas estão no mesmo momento estudando o mesmo conteúdo. Então, eu optei por fazer uma aula mais completa que pudesse abarcar as duas turmas. Tranquilo? Então, vamos continuar, né? Mas daqui eu vou partir da premissa de que a gente não estudou, vou começar a revisar desde o início o período composto por subordinação substantiva, tá? Então vamos lá. Período composto por subordinação substantiva. As orações subordinadas substantivas são aquelas que possuem papel de substantivo e podem exercer, respectivamente, as funções sintáticas de sujeito, predicativo, complemento nominal, objeto direto, objeto indireto e aposto. Então, reparem que aqui, nessa pequena explicação, né, quando a gente está falando das orações subordinadas substantivas, a gente está falando de funções sintáticas, né? Então, são funções sintáticas estudadas por vocês no período simples, né? Então, enquanto vocês estão estudando o período simples, vocês viam tipos de sujeito, o predicativo, o complemento nominal. Para estudar predicado verbal, por exemplo, vocês estudaram o objeto direto, o objeto indireto e viram a oposição de aposto e vocativo, né? Então aqui a gente vai ver essas mesmas funções sintáticas, tá? Mas essas funções sintáticas elas vão ser constituídas, elas vão ser transpostas para o plano oracional. Então, se antes elas eram formadas por substantivos, por elas possuírem esse papel substantivo, agora elas vão vir sob forma de oração, tá? Então, vamos dar continuidade. Então, vamos começar a discutir a própria classificação das orações subordinadas substantivas. A gente já estava falando disso em sala, mas vamos retomar para a gente. Então, segundo a função que exercem no enunciado, as orações subordinadas substantivas podem apresentar-se em duas formas. Então, elas podem vir desenvolvidas ou reduzidas. O que vai acontecer quando as orações virem desenvolvidas, que são as que nós vamos estudar agora inicialmente? As orações subordinadas substantivas desenvolvidas são aquelas que vão ter os verbos conjugados, né? Então, vão ter verbos no indicativo, verbos no subjuntivo. E também elas serão introduzidas, geralmente, né, em sua grande maioria, elas são construídas a partir das conjunções integrantes, que e se. Essas conjunções integrantes, o que seria para afirmações e o se seria para dúvidas. Porém, observem, essas conjunções integrantes, elas não têm o que a gente chamava das conjunções coordenativas de valor sintático. Pelo próprio nome já diz, elas simplesmente têm a função de integrar. Integrar uma função sintática ao elemento que pede aquela função sintática. Isso vai ficar bem mais claro para vocês quando a gente começar a ver as classificações, tá? Mas só que também as desenvolvidas, elas podem ser acompanhadas de pronomes, conjunções e outras locuções conjuntivas, tá? Mas nós, inicialmente, vamos trabalhar com elas apenas com as conjunções integrantes que e se, tá? Para vocês pegarem o funcionamento e depois a gente começa a ver como que é a construção com os outros elementos. E, por sua vez, as reduzidas. Elas não apresentam conjunção integrante, tá? Então, elas não vão ter conjunção integrante. Elas podem vir com preposição, tá? A gente vai ver isso também. Mas qual que é a grande diferença? Elas não vêm com verbo, como a gente chama de verbo conjugado, né? As formas verbais das orações reduzidas vão estar nas formas nominais do verbo. Quais são essas formas nominais? O infinitivo, o particípio e o gerúndio. Então, para vocês lembrarem bem as terminações dessas formas nominais, vamos usar o verbo amar, por exemplo. No infinitivo, amar, que seria essa terminação R, né? Amada, amado,
no particípio, que seria esse DO e DA. E a gente tem o gerúndio, que seria amando, que seria essa terminação NDO. Então, essas são as formas nominais do verbo. Porém, nessa aula, a gente vai trabalhar só com as desenvolvidas. Então, vamos começar a trabalhar com as classificações das orações subordinadas desenvolvidas. Então, a gente tem subjetiva, né, predicativa, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal e apositiva. Então, vamos começar a trabalhar mais propriamente com cada um. Então, as subjetivas. Exerce valor de sujeito da oração principal. Gente, se ela exerce função de sujeito da oração principal, de quem ela será sujeito da oração principal? Do verbo da oração principal. Comecem a perceber que as orações subordinadas substantivas, elas se ligam a termos que estão na oração principal. Pode ser o verbo, pode ser o sujeito, pode ser um elemento, um termo, pode ser um substantivo. Então, percebam que as orações subordinadas substantivas, como elas possuem função sintática, elas vão se ligar a um termo que carece dessa função sintática. Então, por exemplo, as subjetivas, como elas exercem função de sujeito, elas vão exercer função de sujeito do verbo da oração principal, tá? Então, vamos ver a oração. É fundamental que você me ame. Reparem que essa oração que você me ame, que está em negrito, né, é a oração subordinada substantiva. E se vocês repararem bem, a gente tem aqui que você me ame, como a gente mesmo já disse, né, que as orações subordinadas substantivas, elas exercem funções sintáticas que seriam funções sintáticas próprias do substantivo. Então, percebam que onde eu tenho é fundamental que você me ame poderia ser substituído por o seu amor. Então, o seu amor é fundamental, o seu amor por mim é fundamental, mas vamos pensar em o seu amor. O seu amor é fundamental. Então, percebam que quando você transpõe essa oração para um substantivo, vamos fazer todas as etapas. É fundamental que você me ame. É fundamental o seu amor. O seu amor é fundamental. Percebam como que nós automaticamente pegamos essa construção substantiva e a deslocamos para antes do verbo. Porque é o lugar que a gente chama de posição canônica do sujeito. O que seria uma posição canônica do sujeito? É vir antes do verbo, né? Há construções em que o sujeito vem depois. A oração subordinada substantiva subjetiva é um exemplo disso, né? E tem outros exemplos também. Mas quando a gente diz canônico, é o que é habitual, é o que é comum na nossa língua, né? Então, aqui, reparem que nessa oração é fundamental, que é a nossa oração principal, essa oração é fundamental, ela carece de uma função sintática. E que função sintática é essa? Sujeito. O sujeito do verbo ser, que aí está conjugado na terceira pessoa, né? O é. Então, que você me ame vai ser o sujeito dessa oração. Porém, esse sujeito está vindo sob forma de oração. Então, percebam, é fundamental que você me ame, é fundamental o seu amor é fundamental, tá? Então, é assim que a gente consegue fazer desmembrar a oração subjetiva a ponto de colocar esse sujeito na posição habitual. Fiquem tranquilos que daqui a pouco, assim que vocês baterem numa oração subjetiva, vocês já vão conseguir identificar. Até porque, por exemplo, ela tem uma característica muito própria de os verbos da oração principal estarem na terceira pessoa, né? Ela também tem construções como verbos como convém, né? Então, por exemplo, a convém que você me ame. Convém o seu amor convém, tá? Tranquilo? Vamos então para predicativo agora. Predicativo. Exerce valor de predicativo do sujeito, ou seja, aquilo que se revela sobre o sujeito da oração. Então, vamos ver. Meu desejo é que você me ame. Então, reparem que aqui a gente tem meu desejo é, que é a oração principal, né? E eu tenho a oração subordinada substantiva, que você me ame. Então, meu desejo é, vamos reparar, a gente tem sujeito, que é meu desejo, a gente tem o verbo de ligação, que é o verbo é,
Então, quando a gente tem sujeito e verbo de ligação, a gente já ativa os conhecimentos do predicado nominal. Que o predicado nominal ele é composto por sujeito, verbo e complemento. Então, repare que meu desejo é que você ame, toda a oração que você me ame, que a gente poderia substituir por meu desejo é o seu amor, né? Reparem que essa oração, o seu amor, né? Essa construção, o seu amor, seria essa revelação, esse atributo desse sujeito que seria desejo, esse núcleo desse sujeito que seria desejo. Então aqui, essa oração que você me ame está exercendo a função de predicativo. Atributo, revelação de quem? Desse núcleo do sujeito aqui. Então, meu desejo é que você me ame. Então, essa segunda oração seria uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Mas ela exerce a função de predicativo porque ela revela um atributo desse núcleo do sujeito. Então, meu desejo é que você me ame, meu desejo é o seu amor. Tranquilo? Vamos então para a próxima. A objetiva direta. A objetiva direta possui valor de objeto direto do verbo da oração principal. Gente, aqui a gente já consegue ativar conhecimentos prévios também. Se eu tenho um objeto direto, o que eu tenho que ter? Né? A gente já sabe que para eu ter um objeto direto, eu tenho que ter um verbo que transite diretamente. Então, um verbo transitivo direto. Ele pode ser transitivo direto e indireto, ele pode ser transitivo direto, apenas direto, tudo bem? Mas ele tem que ter algum tipo de transitividade direta para poder pedir um objeto direto. Porque se ele não pedir um objeto direto, você não consegue fazer esse encaixe, né? Então, percebam. Desejo que você me ame. Vamos analisar esse período. Desejo, que é a oração principal. Quem desejo? Eu desejo. Então, o sujeito está oculto, está desinencial. Então, desejo, quem deseja, deseja alguma coisa. Então, o que eu desejo? Que você me ame. Então, percebam como toda essa oração, que você me ame, está exercendo a função de objeto direto do verbo transitivo direto. E onde está esse verbo transitivo direto? Na oração principal. Então, que você me ame é uma oração que vai exercer a função de complemento verbal, mas um complemento direto. Então, vamos transpor essa oração aqui para um substantivo. Desejo seu amor, né? Então, reparem que quem deseja, deseja alguma coisa, o seu amor. Então, toda essa oração vai exercer a função de objeto direto desse verbo transitivo direto da oração principal. Então, a gente vai classificá-la como oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tranquilo? Então, vamos seguir agora para as objetivas indiretas. A objetiva indireta, da mesma forma que a direta, ela também vai funcionar como um complemento verbal do verbo da oração principal, só que como é um objeto indireto, a gente sabe então que esse verbo vai ter que ter alguma transitividade indireta, né? Então, ele vai ter que ser transitivo direto e indireto, ou ele vai ser simplesmente verbo transitivo e indireto. Porém, a gente sabe também, para vocês ativarem esses conhecimentos aí, que as objetivas indiretas, os objetos indiretos, eles sempre vêm preposicionados. Então, aqui, isso não vai mudar. Então, as orações subordinadas, substantivas, objetivas indiretas vão ser encabeçadas por uma preposição, tal qual os objetos indiretos também o são, né? Então, vamos ver. Preciso de que você me ame. Preciso é a oração principal e de que você me ame é a oração subordinada. Então, vamos analisar a oração principal. Preciso. Quem preciso? Eu preciso. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, do que eu preciso? De que você me ame, então eu preciso do seu amor. Então, perceba como toda essa oração aqui, ela está exercendo a função de complemento verbal do verbo precisar, que, por sua vez, é um verbo transitivo indireto e, por sua vez, pede preposição, né? Então, toda essa oração está exercendo a função de complemento verbal desse verbo que está na oração principal. Tranquilo? Uma coisa muito importante para trabalhar com oração subordinada substantiva
é que vocês têm que olhar para a oração principal. Eu não sei se vocês perceberam, mas todos os exemplos, tirando preposições, né, que algumas orações têm, outras não têm, as orações subordinadas são iguais. Então eu fiz isso propositalmente para vocês perceberem que eu não tenho que olhar necessariamente para a subordinada substantiva. Não é que você não vai olhar para ela, mas os elementos que vão te dizer qual é a função sintática exercida por aquela oração não está propriamente na oração subordinada, está na oração principal. Então, quem te revela a função sintática da oração subordinada é a oração principal, que é o elemento que carece, né? É o elemento que pede essa função sintática. Então, observem sempre a oração principal primeiro. Da oração principal, vocês vão partir para a oração subordinada. E na oração subordinada, vocês vão ver as pistas, as construções que elas revelam, que as encaixam em cada um dos 6 tipos de oração subordinada substantiva, tá? Mas vocês... Isso é uma etapa essencial. Olhar para a oração principal. Daqui a pouco nós vamos começar a ver outros tipos de orações subordinadas que necessariamente não é que você vai deixar de lado a principal, mas a oração subordinada ela já te revela tudo, né? Aqui vocês precisam da principal. Então, primeiro a gente vai partir dela para ver as classificações, tá? Tranquilo? Vamos então para a completiva nominal. Completiva nominal possui valor de complemento nominal. O que é um complemento nominal? O complemento nominal, ela é uma função sintática, né? O complemento nominal é uma função sintática que completa substantivos, adjetivos e advérbios. Então, o complemento nominal, ele é uma das características que a gente diz que seria a transitividade de um nome. Me faço entender no sentido de vamos supor que eu tenho um exemplo, eu tenho medo. Eu falo pra vocês assim, gente, eu tenho medo. Aí vocês vão falar assim, medo? Medo de quê? Percebam que essa pergunta de quê já apresenta 2 elementos próprios do que é o complemento nominal. O de, que é essa preposição, porque o complemento nominal sempre vem preposicionado, mas também quando você me pergunta o que, você me demonstra que medo, sendo um substantivo abstrato, ele necessariamente não tem uma aplicação óbvia, ele não tem uma aplicação direta, então muitas vezes você precisa de uma complementação. A mesma coisa que eu falar para você assim, gente, eu sou favorável. Favorável a quem? A quê? Né? Ele agiu favoravelmente. A quem? Ao quê? Então, percebam que o complemento nominal, ele é essa complementação de um nome. E quais são os nomes que a gente tem em língua portuguesa? Substantivos, adjetivos e advérbios. Só que essa complementação sempre vem com preposição, tá? Então, vamos ver o exemplo aí. Tenho esperança em que você me ame. Então, a gente tem a oração principal, tenho esperança, e a oração subordinada, em que você me ame. Percebam que essa oração é preposicionada. Olhem a preposição em aí, né? Então, como eu estava falando para vocês, para quem que a gente vai olhar? Para a oração principal. Então, a oração principal é tenho esperança. Quem tem esperança? Eu. Eu tenho esperança. Então, eu é um sujeito desinencial, um sujeito oculto, que está marcado pelo tenho. Então, vamos ficar no verbo ter agora. Tenho. Quem tem, tem alguma coisa. O que eu tenho? Esperança. Então, reparem que a oração principal, ela está, em sua grande maioria, completa. Porque eu tenho sujeito, eu tenho verbo transitivo direto, quem tem alguma coisa, e eu tenho a palavra esperança, que a esperança é o objeto direto do verbo ter. Aí vocês vão olhar para a oração subordinada, em que você me ame. Percebam que essa oração, em que você me ame, não está completando o verbo. Por mais que ela esteja preposicionada, ela não está tendo relação nenhuma com o verbo ter. Ela está complementando esperança. Porque se eu falo, gente, eu tenho esperança. Se eu falar assim, esperança de quê? Esperança em quê? Em quem? Então percebam que esperança é um nome, é um substantivo, né? Um substantivo abstrato, de natureza abstrata, que carece de uma complementação. Então observem que as únicas orações
de todas que a gente viu, que só falta a positiva, né? As duas únicas que têm preposição são as objetivas indiretas e as completivas nominais. Então, eu fiz um esqueminha para ficar mais fácil para vocês. Então, percebam assim, objetiva indireta. Preciso de que você me ame. Percebam que eu tenho, embaixo do verbo precisar, eu tenho um nome verbo aqui. Verbo. E reparem que a seta está ligando o verbo diretamente à preposição. Perceberam? Então, o que isso me prova? Que essa preposição está ligada ao verbo. Então, se ela está ligada ao verbo, logo, essa oração de que você me ame é uma oração que complementa um verbo. Então, qual que é o tipo de oração que complementa um verbo que vem com preposição? As objetivas indiretas. Já as completivas nominais, vamos ver o exemplo delas. Tenho esperança em que você me ame. Reparem que esperança é um substantivo. Então, reparem que a preposição em não está ligada a tenho. Está ligada ao substantivo esperança. Então, isso me prova que essa oração em que você me ame é uma oração completiva nominal. Então, isso aqui é uma dica que funciona, eu digo, em 99% dos casos, né? Vocês vão identificar a preposição. Gente, as duas únicas orações subordinadas substantivas que são construídas por preposição são as objetivas indiretas e as completivas nominais. Então, se chegar num momento de exercício, de atividade, que vocês ficarem muito na dúvida, façam isso. Tentem pegar, identifiquem a preposição e façam uma seta. Se o elemento que vier antes é um verbo, objetiva indireta. Se o elemento que vier antes é um nome, substantivo, adjetivo, advérbio, ela vai ser completiva nominal, tá? Tentem que isso facilita bastante o estudo e a execução dos exercícios de vocês, né? Então, vamos para a última agora, que são as apositivas. A apositiva possui valor de aposto de qualquer termo da oração principal. Claro, qualquer termo, gente, que não seja o verbo, tá? Mas assim, pensem que o aposto, ele é um termo, ele tem um caráter explicativo, né? Ah, professora, quando eu estudei o aposto, eu estudei que o aposto, ele tem o explicativo, enumerativo, resumitivo. Claro, a gente tem várias características do aposto. O aposto, ele não é só explicativo. Mas o aposto em si só, ele tem uma carga explicativa sim, né? Então, reparem que aqui a gente tem um período. Só penso na mesma coisa. 2 pontos. Que você me ame. Então, percebam que, primeiro, 2 elementos importantes aqui de destaque. O aposto, né? Desculpa. O aposto, ele é um termo que sempre vem separado do período, né? Por meio de vírgulas, 2 pontos. Claro, não sempre, porque tem um tipo de aposto que ele não é constituído dessa forma, tá? Mas, de modo geral, as classificações implicam que o aposto ele seja um termo à parte da oração, tá? Então, esse aposto, ele sendo a parte da oração, ele geralmente vem entre 2 vírgulas, entre parênteses, depois de 2 pontos. Então, uma construção básica, eu não estou dizendo todas, mas uma construção básica das orações apositivas é elas virem depois de 2 pontos. Tá? Geralmente é a alegria do aluno, né? Ai, uma oração com 2 pontos, vai lá, positiva. Não estou dizendo que é sempre, tá? Mas é uma construção bem geral para estudo, mas ela não é só construída com 2 pontos, tá? Mas vamos ver então a oração. Só penso na mesma coisa. 2 pontos, que você me ame. Então vamos analisar a oração principal. Só penso na mesma coisa. Então, aqui nesse caso, quem penso? Eu penso. Eu só penso em quê? Na mesma coisa. Agora, o segundo elemento que eu quero dizer para vocês é a palavra coisa. A palavra coisa, pra gente, a gente já está num fenômeno que a gente poderia chamar do fenômeno do coisar. Tudo virou coisa, né? Ah, uma coisa, ah, queria uma coisa, ah, esqueci uma coisa, ah, só penso na mesma coisa. Então, coisa já virou uma palavra muito aberta, né? Coisa é uma palavra muito aberta para nós. Então, o que o aposto vem fazer? O que essa oração apositiva vem fazer? Ela vem explicar, ela vem especificar que coisa é essa. Então, não é qualquer coisa. Só penso na mesma coisa. 2 pontos, que você me ame. Então, toda essa oração
que vai ser classificada como oração subordinada substantiva apositiva, ela vai exercer essa função de explicação, especificação desse termo que está na oração principal, né? Tranquilo? Então, esse aqui foi a divisão do complemento nominal e do objeto indireto, né? Então, por hoje é só. Então, façam os exercícios, tá? Que são exercícios de fixação. Na próxima aula, na próxima videoaula, eu vou gravar um videoaula explicando e corrigindo os exercícios que foram feitos por vocês. Até a próxima, gente. Tchau, bom estudo para vocês.